Olá! Homens e mulheres são iguais? Como o masculino e o feminino figuram em nossa sociedade? E a educação, o que tem a ver com isso? No programa de hoje vamos falar sobre gênero. Eu sou Maria do Carmo Alvarenga e começa agora o Em Dia com a Educação. Bom dia, meninas e meninos! Bom dia! Bem, hoje nós vamos trabalhar uma atividade em grupo, mas eu não quero grupo de meninos e meninas, eu quero grupos de meninas com meninos. Por que não, professora? Porque hoje nós vamos começar a compreender que meninas e meninos têm muito para ajudar e aprender um com o outro. Para falar sobre gênero, nós convidamos Lucélia Bassalo, mestre em educação. Professora Lucélia, é um prazer recebê-la em nosso programa. Prazer é todo meu, muito legal estar aqui. Professora, quando nós estamos falando de relações sociais de gênero, nós estamos falando de quê? O que significa gênero? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, que gênero é uma palavra que tem múltiplos sentidos, né? Então a gente pode pensar que gênero, por exemplo, é o gênero das plantas, é o gênero dos animais, né? Mas quando a gente fala de gênero enquanto conceito, né? A gente está tomando o desenvolvimento de uma interpretação teórica, né? Que foi construída a partir da segunda onda do feminismo nos anos 60, pela John Scott, que significa a construção social das distinções baseadas no sexo. Então, na verdade a gente compreender que o fato das mulheres serem de um jeito, dos homens serem de outro, não é um significado, não tem um conteúdo biológico, né? Mas significa que nós aprendemos a ser mulher, nós aprendemos a ser homem no desenvolvimento da nossa vida e de acordo com a sociedade que a gente pertence. Lucélia, e o que essas relações de gênero, como que elas interferem na organização social, como que elas configuram esse mundo que nos cerca? Olha, a gente tem que pensar que o mundo que nos cerca, na verdade, é um mundo que é datado, né? Ele é histórico, ele tem ideologias que circulam, concepções que circulam, né? E ele é um conjunto de pessoas que vivem em um determinado local e numa determinada época. Isso significa que na medida em que a gente vai aprendendo, né, o que é ser homem, o que é ser mulher, a gente também vai tomando posições, lugares na sociedade, né? Então, as relações sociais de sexo, na verdade, são as relações entre homens e mulheres de uma determinada época em um determinado local, né? Isso tem várias projeções, né? Se eu considero que numa sociedade as relações entre os homens e as mulheres, né, elas são relações de oposição, então eu vou construir interpretações baseadas em distinções binárias, né, que a gente chama de oposições binárias na academia, na universidade, né, a gente chama de oposições binárias, que significa a gente colocar a mulher de um lado e o homem do outro e fazendo pares opostos. Então é por isso que a gente pensa, ou diz, né, na verdade, que mulher é frágil, homem é forte, né, mulher é emotiva, homem não chora, homem não se emociona, né. Então é como se a gente colocasse cada pessoa dentro de uma caixinha. Só que, na verdade, essa caixinha ela não existe no real, né? Porque os homens choram, porque as mulheres são fortes, né? E os estereótipos em torno dessa imagem, né, do que a gente constrói socialmente, eles são desconstruídos no nosso cotidiano, quando a gente vê
né, que as coisas, as pessoas, elas não são assim, elas não estão dentro de um modelo. Tudo marcadinho. Não tem, a gente não nasce com etiqueta, né? A gente vai construindo. Então, apesar de a gente ter um estereótipo, né, de gênero, a gente vive outra coisa. Mas quando a gente fala de relações sociais de gênero, a gente se pauta nas interpretações das pessoas, nos estereótipos. Então a gente estranha, por exemplo, quando a gente vê uma mulher motorista de ônibus, né? Como se ser motorista de ônibus fosse alguma coisa... Uma propriedade só dos homens. Exatamente, né? Fosse assim, vinculado. Nasceu homem, pode ser motorista de ônibus, né? Agora, Lucélia, essas relações também, elas vão criando as discriminações, os preconceitos, não é? E isso pode se acentuar, não é? Se for somado à desigualdade social, às questões étnico-raciais? Pode, né? Você imagina que numa sociedade onde existem vários estereótipos, né, em torno da mulher e em torno do homem, estereótipos de gênero, você supõe, né, que uma mulher pode fazer isso, né, e um homem pode fazer aquilo, ou que uma mulher não pode ou um homem não pode. Aí, se você considera que a condição do negro no Brasil, né, é uma condição que é marcada, né, também pelo preconceito, que é um preconceito construído historicamente, né, e se a gente considerar que a ser pobre, né, já é uma desvantagem, já é uma exclusão, então se você junta essas três coisas, né, ser mulher, negra e pobre, já é estar numa condição de desvantagem social na nossa sociedade, né, porque a nossa sociedade se pauta nessas diferenças de gênero, se pauta nessa diferença de condição social e se pauta nessa diferença também racial. Então, como a gente se organiza, né, em torno de preconceitos, aí ser mulher, pobre e negra já é estar em desvantagem com relação às outras pessoas. Né? Lucélia, nós vamos ver agora a pergunta de uma professora. Atitudes cotidianas na escola podem atenuar ou reforçar as diferenças de gênero? Lucélia, nós vamos responder à questão da professora, levando em consideração qual é o papel da educação. Olha, as atitudes cotidianas na escola, elas são extremamente importantes para que a gente possa construir a chamada equidade de gênero. Por exemplo, se eu entro na escola e digo, bom dia meninos, né? Eu estou supondo que naquela sala só tem meninos, né? E as meninas que estão na sala, elas têm que obrigatoriamente me responder, bom dia, professora. Só que eu só nominei os meninos, eu não nominei as meninas, né? Isso é muito importante porque desde o início da vida escolar da criança, a menina ela vai aprendendo que quando ela não é nominada, ela está incluída. Mas o menino aprende que quando ele não é nominado, ele não está incluído. Se a professora disser bom dia meninas, eles não vão responder. Né? Não vão responder ou vão dizer para ela, ei professora, nós estamos aqui. Né? Então a linguagem na escola ela é extremamente importante. Mas assim, a gente não pode pensar que isso é uma condição que está presente só na atividade do professor, né? É também uma interpretação geral que a gente faz da escola, né? Muitas vezes eu chego em escolas que as pessoas dizem assim, olha, os professores estão reunidos te esperando. Quando eu chego lá, só tem mulher reunida, né? E a gente não fala as professoras, os professores, a gente não diz os meninos e as meninas. Isso pode parecer cansativo às vezes, né? Assim, ter que dizer o tempo todo, referenciar a mulher, né? Mas por que a gente tem que referenciar a mulher? Porque historicamente a mulher foi ocultada da história, ela não aparecia na história, né? O feminismo surge como uma possibilidade, inclusive, de resgatar, né, a mulher desse lugar, né, que deram para ela ao longo da Constituição do Conhecimento, que colocou a mulher no segundo plano. Né, inferior. E a família? Qual o papel que tem nesse sentido? A família, eu acredito assim que é talvez mais importante do que a escola, né? Porque a divisão do trabalho doméstico, ela é uma coisa fundante,
né, no comportamento das pessoas. Então, se você compreende que na divisão das tarefas de casa, né, todas as pessoas da casa, independente do sexo, elas têm que cuidar da casa, elas têm que cuidar das pessoas, elas têm que dividir as tarefas de ir na rua, né, e tal. Se você pensa isso, você coloca meninos e meninas, homens e mulheres do mesmo lado. A gente passa a pensar que não é mais meninos contra meninas, mas é meninos e meninas, né? Então, assim, a gente gostaria muito de ter, por exemplo, arranjar um namorado, um marido, né? Várias alunas me dizem isso, né? Gostaria de arranjar um namorado, um marido que trocasse fralda. Mas, quando a gente vai educar os nossos filhos, o que a gente faz quando tem um bebê e tem um menino e uma menina? A gente diz assim, ei, Joana, né? Me traz a mamadeira, me traz a fralda. Para cuidar do bebê, a gente chama a menina. Né? A gente não chama o menino. Para lavar a louça, né? Para fazer as atividades ditas do ambiente doméstico, a gente chama a menina. E para as atividades ditas do mundo público, né? Que é ir na padaria, ir na rua, né? A gente manda o menino. Né? Então a gente já cria no ambiente familiar uma hierarquia. O mundo privado, né? O mundo da casa é da mulher, o mundo do cuidado, que casa significa cuidado, né? É da mulher, e o mundo da rua, da política, do público, é do homem. Então a gente já coloca no ambiente familiar, sem a gente perceber, sem a gente ter intenção, sem a gente querer, sem a gente pensar nisso, a gente já coloca uma desigualdade na relação entre meninos e meninas. Então, tanto a escola quanto a família têm assim, papéis importantíssimos na constituição da linguagem, na constituição do comportamento, na constituição da interpretação. Né? Se o menino ele é acostumado a cuidar, né, ele vai ser um pai zeloso. Com certeza. Né? Se ele não é, como é que ele vai ser o que ele nunca foi na vida? Exatamente. É difícil, né? Agora, continuando falando de meninos, agora de adolescentes, de jovem, que é nessa fase que está se formando a personalidade, que fatores que estão em jogo nessa fase? Aí é importante a gente falar de identidade de gênero e identidade sexual, né? Quando a gente pensa em identidade de gênero, a gente pensa nos atributos do feminino e nos atributos do masculino, né? Então, ser jovem é ter uma marca de distinção, né? Então, a juventude, tanto os meninos quanto as meninas, eles vão se apropriando e se aproximando de códigos culturais da nossa época que não deixam de ser, de algum modo, vinculados à sua identidade de gênero, né? Então, eles vão construindo, ou se construindo, né, como masculinos ou como femininos, ou femininos e masculinos, alguns elementos do masculino, alguns elementos do feminino. Em que espaços, né? Quando eles vão para o shopping, quando eles praticam atividade física, né? Um esporte qualquer, quando eles vão para festas, né? Quando eles estão no pátio, na sala de aula, na esquina, no clube, né? Em todos os lugares eles vão aprendendo, né? Essa construção, né, de quem ele é no mundo e desenvolvendo essa identificação. Ao mesmo tempo, essa identidade sexual ela vai sendo construída também e delimitada. E que é importante a gente fazer a diferença entre identidade de gênero e identidade sexual. Porque a identidade sexual é ter um envolvimento, é como você constrói a sua sexualidade no seu envolvimento com pessoas do mesmo sexo, sexo diferente, né? Ou de ambos os sexos. Então, uma mulher pode ser, aliás, um homem pode ser feminino, eu vou dar os dois exemplos. Um homem pode ser feminino e a sua identidade sexual ser heterossexual. Certo. Não tem nada a ver com homossexualidade. Ele pode ser um homem feminino e a sua sexualidade, sua identidade sexual ser homossexual. E ele pode ser um homem masculino e a sua identidade sexual ser homossexual ou heterossexual. Né? Então, essa forminha que a gente criou na sociedade, né, para dizer que todo menino feminino é homossexual, ou que toda menina masculina é homossexual. Isso quando, na verdade, não é assim que ocorre. Não condiz com o real. O estereótipo não é o real.
Ô Lucélia, você participa de um grupo de estudos que promove um curso sobre gênero, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse curso. O grupo que eu participo é o Geraju, que é um grupo de pesquisa sobre raça, etnia e juventude. É um grupo que funciona dentro da Faculdade de Educação, ele é ligado ao programa de pós-graduação da Faculdade de Educação, a coordenadora dele é a professora Vivian Weller, e numa parceria, né, com o Ministério da Educação, com a SPM, que é a Secretaria das Mulheres a nível nacional, e com a EAP, aqui do DF, né, a gente vai promover inclusive agora, né, a terceira turma, né, de formação de um curso que se chama Gênero e Diversidade na Escola. Né, esse curso ele tem como destino professores da rede pública aqui do DF, e a intenção é justamente colocar em pauta todas essas discussões que cercam gênero, que cercam diversidade sexual, que cercam raça e etnia, e combinando esses três fatores também, né, o curso é completamente online, a gente tem um encontro uma vez por mês, e eu não me lembro o endereço para fazer inscrição, mas se entrarem no site, né, do Geraju, só digitar Geraju UNB, aí você tem todas as informações sobre o curso. Esperamos ter oferecido mais um instrumento de informação e reflexão. E você pode mandar a sua sugestão ou crítica para canal.gtec.scedf@gmail.com. Obrigada pela audiência. E agora, a gente tem aprendido que meninos e meninas podem ser amigos e ajudar um ao outro. Assim, a escola fica muito mais legal.